Agora vamos conversar sobre drenagem linfática. Eu quase tive um trava-língua aqui, porque é uma técnica muito bacana que muitas pessoas acreditam que, eu preciso ir em algum lugar para alguém aplicar em mim. Será que dá pra gente se auto-aplicar a drenagem linfática? Vamos aprender já com a Raquel Venâncio, que é esteticista e cosmetóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? ótimo. Eu tô aqui muito também bom com aqui. a Ana Carolina. Ana Carolina tá com a gente também. Tudo bom, querida? A Ana tá aqui Obrigada. também para demonstrar na Isso prática mesmo. como é que funciona isso, né? Exatamente. Porque essa é uma crença que a maioria das pessoas tem. Para receber uma drenagem linfática, eu preciso ir numa clínica, preciso falar com uma fisioterapeuta, ir em algum lugar ou alguém aplicar em mim. É possível, então, a gente se aplicar? Então, a drenagem linfática é uma técnica que vai muito além da redução do inchaço, né? Ela também é associada a muitas técnicas de pós-operatório, pacientes que tenham alguma patologia, mas a gente sabe que principalmente pós-folia de carnaval ou alguma festa, muitas pessoas se queixam do inchaço, de distensão abdominal e nem sempre as pessoas têm como ir a um consultório, a uma clínica e precisam ali diminuir aquela sensação de inchaço e de desconforto. Então, hoje a gente vai apresentar algumas manobras que o próprio paciente pode implementar na sua prática diária em casa para poder diminuir com efetividade aquele inchaço que acomete a região de abdômen, de braço, de pernas. É claro que o ideal, né, associado se o paciente estiver fazendo um tratamento estético, alguma terapia assim, para alguma queixa em específico, que ele esteja em um consultório. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, então hoje a gente vai desmistificar algumas coisas relacionadas à limpeza de pele e ensinar uma técnica efetiva, alguns movimentos que vão dar resultado de forma mais rápida e que o paciente vai se sentir mais confortável, vai se sentir melhor sem aquela distensão e aquele inchaço que acomete muitas pessoas pós-carnaval, bebeu e comeu um pouquinho mais, então porque tem gente que super precisa de uma frequência interessante. maior, né? Muitas vezes não tem essa Exatamente. disponibilidade de ir com tanta frequência, né? O investimento também acaba não ficando tão interessante. E dá pra gente fazer com cremes, com, de repente, até óleos que a gente tem em casa. Exatamente. Muitas pessoas acabam tendo em casa o seu creme de uso diário. Geralmente, na técnica de drenagem linfática, quando realizado por um profissional, nós optamos por utilizar um creme que é rico em princípios ativos drenantes, que auxiliam ali na redução do edema e do inchaço, mas para deslizar o produto, o paciente pode até utilizar o creme que ele tem em casa, da sua preferência, da sua utilização diária. Inclusive, a gente pode até muitas vezes misturar algumas gotinhas de algum óleo que esse paciente tenha em casa com o próprio creme. Agora, se é uma pessoa que ela se queixa frequentemente de inchaço, que ela tem essa tendência a ter o inchaço diariamente, aí a gente até indica que ele invista num creme que já tem alguns princípios ativos que são específicos para diminuir a retenção. Que vai potencializar o resultado. Vai potencializar o resultado e ele pode deixar ali guardado em casa para ele realizar entre 2 e 3 vezes na semana. Geralmente são cremes que têm uma rentabilidade muito alta, porque vem uma quantidade maior de produto, né? Rende muito. A gente vai até mostrar um pouquinho como utilizar a quantidade mínima possível, mas para realmente esse produto render e ter resultados. E aqui você trouxe, então, algumas das substâncias que podem ajudar e potencializar o resultado. Começando pelo ácido hialurônico. A gente encontra de várias formas, né? Várias apresentações. Várias apresentações. O ácido hialurônico é um padrão ouro da cosmetologia e ele pode vir em diversos tipos de produto. Essa daqui é uma máscara. Observem que ela tem tonalidade, então é um produto que ele necessita de remoção após a sua aplicação, diferente deste produto aqui, que é uma máscara de massagem com ácido hialurônico e com colágeno. Então essa pode ser massageada e não necessariamente precisa remover, além de que o ácido hialurônico também pode vir em diversas apresentações, até mesmo para terapêutica facial. Ele é bem interessante. Esse também é muito bom, né? Óleo de amêndoa, óleo de amêndoa. Sem falar, além dos benefícios da amêndoa, além de ser um produto que deixa essa pele mais suave, com uma textura, um toque mais aveludado. Já hidrata, né? Já hidrata. Para quem tem a pele mais envelhecida ou até mesmo a pele muito seca, a terapêutica em óleo acaba sendo ideal. Então é importante os pacientes entenderem essa diferença para saber qual produto que ele vai utilizar no dia a dia, se é um creme mais leve, se é um
creme mais espesso ou até mesmo um óleo. Isso vai depender também da necessidade de cada pele. Vamos então mostrar como é que funciona? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer? Então, o que você vai usar daqui? Para iniciar essa técnica de drenagem em casa, eu escolhi um creme que é a base de silício, que estimula a produção de colágeno, de extratos naturais que vão auxiliar na drenagem dessa região. Aqui nós temos a cafeína também, que é um padrão ouro para redução da gordura. Aqui a gente até poderia misturar algumas gotinhas do óleo. A gente pode fazer essa associação antes de iniciar. Então, coloco algumas gotinhas do óleo, geralmente pós-carnaval, as pessoas voltam da praia com a pele um pouquinho mais ressecada e queimadinha do sol. A gente faz uma misturinha básica desses dois produtos. Quem tem a pele muito seca, com a necessidade de cada pele. Tá. Então, a gente vai iniciar... Vamos conhecer os movimentos, então, pra gente fazer em casa. Primeiro que a gente precisa entender é aonde há necessidade desse paciente realizar a drenagem linfática. Geralmente ela é realizada no corpo inteiro, mas aí o paciente ele pode observar aonde que ele apresenta uma necessidade maior. Se é a região abdominal, se é a região das pernas. Geralmente as pessoas sentem muito inchaço nas pernas diariamente. Tá. Aqui a gente vai distribuir uma quantidade de produto razoável. O paciente ele pode entender essa quantidade do produto dependendo do tamanho da região. Pernas são regiões que vai uma quantidade de produto muito maior. Então, ela vai iniciar espalhando esse produto por toda a região com movimentos circulares. Então, a gente inicia movimentando esse produto sobre toda a região. Enquanto ele já começa a agir, é muito importante a gente entender que para a drenagem linfática tenha efetividade, além dos movimentos de drenagem, antes de iniciar, a gente também precisa ativar algumas regiões do corpo, que é justamente para onde a gente vai encaminhar esse líquido que está retido. Essas regiões são regiões próximas à nossa cervical, então são movimentos de aperta e solta, sempre mais suaves. Essa é uma pergunta interessante também, porque muitas pessoas acreditavam até pouco tempo atrás que a drenagem tinha que ser forte, movimentos rígidos, né? Sim. Fazendo força, até muitas vezes doendo. Exato. Para funcionar tem que doer. Exato. Isso não existe Isso mais. é um mito, né? Isso precisa cair por terra. Por algum tempo as pessoas imaginavam que a drenagem precisava ser vigorosa e não necessariamente. A técnica de massagem mais vigorosa que nós temos no universo das massagens é a técnica de massagem modeladora, que tem uma outra indicação. A drenagem linfática, ela atua a próxima região de estímulo é a região aqui perto da saboneteira, aqui. E é sempre movimento circular? Isso, esses movimentos de ativação aperta e solta, bem suave. O que a gente precisa entender da drenagem é que ela age sobre o nosso sistema linfático, que é um sistema extremamente superficial então, e muito sensível. Então, se a gente faz um movimento muito forte, muito vigoroso, a gente acaba, por mais que esse sistema ele tenha uma capacidade de regeneração, a gente acaba lesionando esses capilares. Próxima região axilar, onde a gente tem um agrupamento. Você pode até posicionar por dentro, na região axilar, aperta e solta. Eu geralmente indico 10 vezes. Na região da outra axila também, super importante para quem está com esse edema, inchaço na região dos braços. Uma das regiões mais importantes de estimular essa região próxima à virilha, onde a gente tem um canal muito importante de encaminhamento desse líquido que está retido. E aqui é muito importante para a gente já iniciar a região de abdômen. Então, vou entregar um pouquinho mais de creme. Então, primeiro você fez uma ativação em todos os lugares onde tem os linfonodos. Isso, onde a gente vai encaminhar esse líquido que está retido, que se chama linfa. É como se estivesse abrindo esse espaço para ele circular. Canais para que a gente encaminhe esses líquidos e eles e o sistema linfático volte então, a funcionar. Pescoço, região saboneteira. cervical, saboneteira. Região axilar e virilha. E virilha. Por enquanto só, depois na hora que ela sentar e for fazer região das pernas, a gente vai entender que ela estimula também algumas outras regiões. Mas para iniciar na região abdominal, a gente pode começar, eu vou simular também em mim para ela entender melhor, sempre trazendo esse produto da região mais traseira, de fora para dentro, exatamente. Entregando esse produto para a região central. E essa mão tem que ser leve também? Sim, não precisam ser movimentos vigorosos, sempre de uma forma mais intermediária, nem leve demais e também nem forte demais.
Trouxe aqui para a região central, desce encaminhando para essa região próxima à região da virilha, que foi a região que nós estimulamos. Então, a gente traz para essa região. Os movimentos eu sempre indico que sejam feitos aproximadamente 10 vezes cada movimento para que a gente tenha uma efetividade bacana. E a gente pode fazer isso deitada ou tem que ser em pé? Tem uma posição que seja mais interessante? Porque quando alguém faz na gente, normalmente estamos deitados. Deitados. Né? Na região abdominal, eu indico que seja feito com o paciente em pé, porque ele pode até se posicionar frente ao espelho e aí ele consegue ter um controle maior do movimento. Sim. A região das pernas, eu geralmente indico que o paciente esteja sentado ou na cama ou até mesmo numa cadeira, da forma que ele se sinta mais confortável para ele realizar a autoaplicação. Próximo movimento que a gente vai iniciar aqui é o de estímulo na região intestinal. Muitas pessoas também se queixam dessa distensão abdominal após as festas de carnaval ou até mesmo tem essa tendência. Os movimentos na região abdominal, eles sempre serão em sentido horário. Então, a gente traz aqui em movimentos circulares, estimulando esse intestino, vai sentindo a região para ver até se está mais durinha, mais distendida. E a pele tem que estar, a musculatura também tem que estar relaxada. Exatamente. A gente não tem que fazer nenhum movimento. Não precisa contrair demais o abdômen. Quem trabalha só a mão. Exato, a postura mais ereta, trabalhando também a respiração, até para ser um movimento de autocuidado, para ser ali um momento relaxante para quem está recebendo. Estimulou essa região abdominal, a gente pode até fazer movimentos circulares e trazendo sentido horário. Aqui pode ser um pouquinho até mais rápido, como ela está fazendo, para estimular a região intestinal. E aí agora nós vamos posicionar as duas mãos aqui na região medial do abdômen e traz para dentro esse líquido que está retido. Sempre estimulando para a região dos nossos linfonodos inguinais, que são os linfonodos posicionados próximo à nossa região da virilha, pelo menos 10 vezes em cada lado. E agora a gente vai trabalhar uma região que incomoda muitos pacientes, pode continuar de pé, que é a região infraumbilical, abaixo do umbigo. Muitas pessoas reclamam dessa pochetinha que fica muito inchada e muito distendida. Então a gente pode posicionar útero, né? Isso, exatamente. Às vezes na TPM as pacientes também reclamam de muito inchaço e muita sensibilidade nessa região. Por isso que é interessante não realizar os movimentos tão vigorosos para não machucar e trazer algum desconforto. Então, posiciona, pode acomodar bem a mão, fechar os dedos e trazer, pode até um movimento, a gente trabalha com um movimento na mão em formato de onda, que é justamente para estimular essa linfa no seu sentido linfático. Assim com a mão, então. Exatamente, um movimento mais em formato de onda. E trazendo para essa região da virilha, onde nós temos os nossos linfonodos inguinais. Fatalmente fazendo isso, a gente vai mais vezes ao banheiro também? Pode ser que, se o paciente tem um edema bem evidente, né, se ele realmente está inchado, pode ser que após a drenagem linfática ele vá mais ao banheiro, realize xixi mais vezes ao dia, justamente por conta de estimular o nosso sistema linfático, o sistema sanguíneo também. Então pode ser que o paciente perceba, mas se não acontecer, não significa que não houve efetividade. É que depende também do nível de inchaço de cada paciente. Então, na região do abdômen seriam esses movimentos, sempre de fora para dentro, lembrando de trazer essa linfa, que é esse líquido retido, aqui para os nossos linfonodos inguinais, próximo à região da virilha. Recapitulando, então. Então, vem com o movimento com as duas mãos exatamente, para baixo. 10 vezes, depois daqui para cá com as duas mãos. Com as duas mãos, até porque vezes. A gente estimula essa região da cintura, modela mais a região também. Para cá. E depois embaixo, que é a região infraumbilical. A gente também trabalha o intestino. Essa manobra da região do intestino, o paciente pode até fazer ela antes de começar tudo. Pode colocar ela como primeiro movimento, porque ele já estimula o intestino, começa ali a drenagem como tem que ser. E aí, na região das pernas, eu já vou indicar que ela sente, porque também é muito importante que a gente estimule mais um agrupamento de linfonodos na região de membros inferiores, que se posiciona atrás dos joelhos, que são os linfonodos poplíteos. Então, sempre também com movimentos aperta e solta de maneira suave, pelo menos 10 vezes. Aqui atrás do joelho. Atrás do joelho, você vai até sentir que é
é um pouquinho mais durinha essa região, parece que tem um carocinho. É verdade. É justamente ali. Então o paciente aperta e solta algumas vezes. A perna pode estar assim, pode, semi-flexionada? Ou ela pode até colocar um pouquinho mais para frente, da forma que fique mais confortável para ela encostar na própria perna. Às vezes o paciente sentado na cama, ele também consegue, com as pernas na cama, ele consegue também realizar de maneira bem confortável. Aqui, como ela tá com a legging, eu não necessariamente vou entregar o creme para ela, mas o paciente pode utilizar o creme sem problema nenhum no seu dia a dia. E na região de coxa, nós temos que lembrar que a gente sempre vai iniciar da região mais proximal à região do nosso linfonodo. Então, a gente vai dividir a perna em 3 quadrantes. Um quadrante mais proximal ao linfonodo da região da virilha, uma parte mais medial e a parte mais distal, que está próxima ao joelho. A gente vai começar por essa região aqui mais próxima, trazendo esse produto sempre com movimentos ascendentes para cima, até porque o nosso linfonodo mais próximo é o da região da virilha, 5 vezes aproximadamente, e eu venho para o meu quadrante medial e trago mais 5 vezes. Acho que o linfonodo que mais vai trabalhar sempre na drenagem o maior, é o da virilha, né? Exato, é o inguinal. Quando a gente realiza a drenagem na região dos braços, aí a gente trabalha o agrupamento de linfonodos que nós temos aqui, próximo ao antebraço, e os axilares. E aí, quando o paciente vira de barriga para baixo, a gente trabalha também da forma que ele está de barriga para baixo, sempre jogando aqui próximo à região da virilha. Então, tem a drenagem linfática, embora algumas pessoas interpretem ela como uma simples massagem, é uma técnica muito bem evidenciada na literatura e que necessita de seguir algumas regrinhas para que tenha sua maior efetividade. Então, ela veio para o quadrante mais distal. Observem que a mão faz um formato de bracelete, abraçando a região. Mas ela também, se conseguir, se tiver um pouquinho mais de domínio, pode, com a região aqui da palma da mão, fazer aqueles movimentos de ondinha que a gente explicou, que auxiliam ainda mais a ter efetividade. Tá. Não precisa ser tão rápido e tão vigoroso, sempre de forma mais suave. Nossa, que momento bom, né? Que você pode ter com você mesmo em casa, se cuidando, de autocuidado, se tocando, exatamente, né? Fazendo esse carinho que o corpo tanto precisa, de autocuidado. Quantas vezes por semana a gente pode fazer isso? A drenagem linfática, ela sempre, a quantidade de vezes vai depender muito da indicação de cada paciente. Então, tem paciente que realiza uma vez por semana, mas tem paciente que realmente tem um inchaço muito grande, ele pode, sem problema nenhum, realizar mais de uma vez por semana, entre 2 e 3 vezes na semana. Mas tem alguma contraindicação? Por exemplo, se a pessoa quiser fazer todos os dias, não é legal? Não é que é uma contraindicação, mas não tem tanta necessidade. Mas o que geralmente indico? Se ele for realizar esses movimentos em casa, é muito importante que até mesmo no momento que ele for espalhar o seu próprio hidratante, que ele lembre desses movimentos de sempre aplicar de baixo para cima, em sentidos ascendentes, até para estimular o efeito lifting dessa região e a hidratação. Na região da canela, a gente não necessariamente vai jogar para os linfonodos da região da virilha, mas sim para os que a gente estimulou atrás do joelho. Então, na região da canela, ela também vai fazer esse movimento de bracelete, pode posicionar toda a mão também na região. Também vai dividir em 3 quadrantes. Então, um quadrante, 2, 3. Sempre 5 movimentos em cada quadrante. Eu não sei se o pessoal que está em casa está conseguindo ver ou se a câmera consegue aproximar um pouquinho da região da canela dela. Sempre que ela realiza esse movimento, que ela aperta a própria perna, se você observar, fica um pouquinho mais esbranquiçada a região. Sim. Mostra que essa paciente tem um edema bem evidente, ó. Ela apertou. Inclusive, o paciente pode até fazer isso em casa para observar o nível de inchaço que ele tem, que é o teste de digitopressão que a gente chama. Isso significa que a perna está precisando dessa drenagem. Então ela vai, aplicar o dedo, faz uma pressão na região, conta 5 segundos aproximadamente, pode soltar, Ana. Observa que ficou branquinha. Não necessariamente se ficar branca significa que o paciente tem um edema. Ele vai entender se ele tem esse inchaço a partir do tempo que essa pele demora para voltar para sua coloração normal. Então, se ela apertou por 5 segundos e soltou, e essa pele ficou branca por 10 segundos, ou seja, ela demorou o dobro do tempo para voltar à
à sua normalidade, significa que ela tem um edema. Agora, se ela apertou por 5 segundos e em 2 segundos a pele dela já voltou à coloração Quer normal, dizer que tá tudo bem. Significa que tá normal, tudo bem, né? que tá normal. Legal, gostei de conhecer essa técnica, gente. Vamos se cuidar então, né? Lembrando que é claro que isso é importante, até porque a gente tem um resultado estético muito legal também, Exatamente. né? Para a saúde faz muito bem, né? O sistema linfático é um sistema que faz parte da nossa saúde, Claro. do corpo humano, do nosso sistema imunológico, principalmente, e que pode ser associado a princípios ativos e a cosméticos que vão associar ainda mais os resultados. Ajuda, inclusive, no cuidado com a celulite. Exatamente. Também, a celulite né? tem um comprometimento de inchaço muito grande. Sempre que o paciente tiver uma celulite é porque ele tem um inchaço. Então, realizar a drenagem é algo bem interessante. Mas lembrando da alimentação, exercício físico, Beber bastante água, exatamente. Né? Esses cuidados de sempre, né? E aí colocando essas técnicas também para viver muito melhor, né? Exatamente. Gostei, viu, Raquel? Muito obrigada, também adorei. Quer fazer contato com a Raquel? Você vai lá no Instagram e começa a seguir agora. @RaquelVenâncio, é isso, né? Isso Com mesmo, LS, Raquel né? S. Venâncio. Raquel S. Venâncio, Isso tá mesmo. bom? Obrigada, minha querida. Obrigada. Foi ótimo. Bom que já fez a lição de casa. Exatamente, muito obrigada. Já adorei. sai massageada. Já sai mais Muito bom. magrinha. Obrigada, queridas. Até a Obrigada. próxima.